Primeira coisa que eu queria lembrar com vocês, eu já discuti, né, mas é uma revisão. Eu queria que vocês lembrassem da encefalite anti-NMDA. Tá? A encefalite anti-NMDA, ela pode se relacionar, ela pode ocorrer por uma série de situações diferentes, mas ela é descrita muitas vezes associada com teratoma de ovário, tá? Então aquela paciente que tem um teratoma de ovário, ou você até faz, né, antes o diagnóstico de uma encefalite com eletro, e você vai ver a pessoa tem um teratoma de ovário, né? Ou vice-versa, né? Você descobre o teratoma e a pessoa começa com um quadro típico. Então ela, quando tem essa encefalite anti-NMDA, ela tem um padrão no eletro chamado Stream Delta Brush, que é um padrão meio único assim, tá? Meio, você bate o olho assim, você já fala, opa, isso aqui é um Stream Delta Brush, que não é muito, isso aqui não é comum, né? Isso não é comum em adultos, em jovens, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A encefalite contra o receptor anti-N-metildeaspartato, né? O anti-NMDA, né? É uma encefalite autoimune mediada que pode ser paraneoplásica. Tá falando aqui, inclusive, né? Ó, relacionada ao teratoma de ovário. A apresentação clínica dessa encefalite, isso aqui é muito interessante, porque numa boa quantidade de casos, pessoal, o primeiro médico que vai ver esse paciente é o psiquiatra. Então confunde muito com doença psiquiátrica, com quadros psiquiátricos. Então, ele fala aqui, né? Você tem na clínica uma combinação de comportamentos subagudos, né, com alterações de comportamento subagudas, mas não exclusivamente isso, não limitada só a esses comportamentos. Então você vai ter alucinação, você pode ter ilusão, crise convulsiva, desautonomia profunda, doença de distúrbio de movimento hipercinéticos, incluindo cinesia oromotora, coreia, distonia, que, a hora que você pega, né, eles são, como ele fala aqui, desafiadores. A identificação precoce é muito importante, né? Porque você, tratando, você vai ter uma evolução melhor. E entre os testes paraclínicos no diagnóstico da encefalite anti-NMDA, está aqui o eletroencefalograma. Ele é muito importante. Às vezes ele fecha, né, o eletro ele fecha para a gente diagnóstico. Geralmente ele ajuda e raramente ele é normal. Sempre você vai ter o Stream Delta Brush? Não. Às vezes você tem lentificação, você tem traçados que a gente vai ver ainda, que são os traçados periódicos, que a gente vai ver mais para frente. Você tem traçados periódicos. Você pode ter lentificação difusa. Você pode ter quadros que lembram encefalopatias, só lentificação, né, inespecífica. Mas se você pega um paciente com um quadro psiquiátrico subagudo, né, e alterações no eletro, um dos diagnósticos que você tem que afastar é esse aqui. E é por isso que o eletro, boa noite aí para quem chegou, é por isso que o eletro está incluído, né, nos critérios diagnósticos, né? E dentro dos critérios, o que fecha mesmo é esse padrão Stream Delta Brush. Ele é considerado altamente específico desse tipo de encefalite. Por que ele tem esse nome, né? A gente viu, vocês lembram que a gente viu logo nos primeiros encontros, que os prematuros, eles têm os delta brushes, né, que é aquele delta cabeludinho, né, com um monte de atividade rápida. Isso aqui você vai ver em adultos. Lembrando, então, o delta brush. Ele é um padrão bem característico, né, distinto, como ele coloca aqui, síncrono, simétrico. Atividade delta, são transientes delta 1 a 3 Hz, com salvas
sobreposto, né, em cima dele, cavalgando esse padrão de atividade delta 1 a 3 Hz, você vai ter salvas de ritmos de 12 a 30 Hz. Isso aí é mais ou menos contínuo. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse padrão para a gente lembrar. Esse trabalho aqui está gratuito na internet, você pode entrar depois e ler todinho. Eu não vou ficar vendo teoria com vocês aqui, não vamos perder tempo, né? Teoria você pode ler sozinho depois. O padrão do Extreme Delta Brush, que é o Delta Brush extremo, né? É esse aqui, ó. Você vê que você tem atividade delta, como ele coloca aqui, né? Aqui ó, tem uns 2 Hz aqui, aqui parece que tem 1,5, né? E cavalgando o delta, você tem simétrico, né? Mas aqui no caso que está mais em regiões anteriores, cavalgando o delta, você tem um ritmo rápido. Ele coloca 12 Hz aqui, mas a impressão que dá, né? Se você olhar, que é mais, né? Deixa eu ver. Ó, esse ritmo aqui, isso aqui é um delta, isso aqui não é 12 Hz, é mais um pouquinho. Tá? Mas a verdade é que essa imagem aqui ela é meio inconfundível, tá, pessoal? Você bate o olho aqui, bateu o olho ali, Extreme Delta Brush, vai remeter você a uma hipótese, a você levantar essa hipótese aqui de uma encefalite antirreceptor NMDA.